Amém, igreja? Abre a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 6 do livro de Isaías. Quem achou? A palavra diz aqui, Isaías 6, 1, a seguir. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam em cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamava uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais da porta se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou na minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: naquele ano Israel estava passando exatamente por situações difíceis. O rei Uzias era um rei fiel a Deus, era um rei que realmente conduziu aquela nação por muito tempo, no temor, no tremor, nos princípios da palavra. Mas no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías foi ao templo a orar. Ele foi ao templo. E ele teve uma experiência de vida. Na verdade, a sua visão foi transformada, foi mudada, porque ele entendeu, ele pôde contemplar a grandeza de Deus naquela visão. E eu sei que muitas vezes é exatamente isso, enquanto nós não entendemos e não temos uma revelação tamanha, tal como Isaías teve, a nossa vida, ela continua exatamente na mesmice. Isaías, ele viu o quê? Primeiro ele viu a grandeza de Deus. Ele viu que a glória dele, que enchia o seu séquito, a sua glória enchia aquele lugar. Os serafins que ali estavam voando em volta dele, a glória tomou, inundou nesta noite, como você cantou conosco aqui, no santo do santo, a fumaça me cobre. Isaías estava coberto com essa glória, esta unção que estava sobre ele, e ele disse tão somente, primeiro, ele viu a glória de Deus, a grandeza, o senhorio, a majestade. E naquele momento, depois que ele teve a visão da grandeza de Deus, ele viu o que, meu querido? Ele contemplou o seu pecado. Ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram. Ai de mim que sou um homem de lábios impuros. Nós podemos entender pela palavra que muitas vezes nós não contemplamos, nós não percebemos, não reconhecemos nossos pecados. Ou eu até mesmo pensei algo interessante nessa manhã, ontem à noite, comparado, analisando a nossa vida, nós olhando para o pecado de Isaías, que aos nossos olhos parece tão insignificante. Ele disse: olha o pecado dele, ai de mim que sou um homem de lábios impuros. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuro lábio. E eu creio que o pecado da igreja, muitas vezes não reconhecemos os nossos pecados, como talvez são maiores, ou bem piores, vamos dizer assim, do que o de Isaías. Mas enquanto nós não temos a visão da glória de Deus, nós não enxergamos o pecado em nossas vidas.
E isso foi exatamente o que mudou a vida de Isaías a partir daquele dia que ele teve essa visão, que ele teve esse encontro, que ele teve essa revelação da palavra, porque diante da santidade de Deus, nós sabemos que o Deus é santo, como ele mesmo diz, eu sou santo, e sede vós santo em toda vossa maneira de viver. Enquanto nós não entendemos isso, não ter essa revelação, vivemos uma vida mesmo promíscua, de pecado, de mentira, de engano, de prostituição, de tantas coisas erradas, mas não reconhecemos os nossos pecados. Isaías reconheceu o pecado dele naquele momento, mas automaticamente, quando ele reconheceu o pecado, aquele anjo, aquele serafim que estava voando ali, ele pregou naquela época a diferença, exatamente isso que eu quero dizer nessa noite, da antiga aliança para a velha aliança. Ele estava na lei, nós estamos na graça. Aquele anjo foi até o altar e ele pegou uma brasa viva e tocou nos lábios de Isaías. E disse, porquanto isso tocou nos teus lábios, o teu pecado, a tua iniquidade foi purificada. Eu olho para alguns profetas da Bíblia, oro por exemplo para a pessoa de Davi, quando ele reconheceu o pecado que ele estava vivendo, ele então somente ele fez uma oração, a humildade dele de ir lá na profundeza do pecado, na raiz do pecado, ele disse, em pecado eu fui gerado, em pecado me concebeu minha mãe, Senhor, tem misericórdia de mim, purifica-me, lava-me dos meus pecados, purifica-me, Senhor, e ficarei puro. Diferente de Isaías, para nós hoje, é que Isaías precisou daquela brasa para tocar nos lábios dele, mas nós hoje temos o poder do sangue de Jesus sobre as nossas vidas, amém, igreja? Nós sabemos que o sangue de Jesus, quando nós clamamos o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, Senhor, lava-me, me perdoa, da mentira, do engano, da prostituição, do adultério, da malícia, me perdoe, Senhor. Isso é automático. Quando há reconhecimento, quando há realmente entendimento do que o pecado causa, porque sabemos que o pecado, a Bíblia deixa muito claro que o que separa o homem de Deus é o pecado. O pecado faz divisão. Só que naquele momento, exatamente na vida de Isaías, ele pôde contemplar exatamente e reconhecer. Eu poderia fazer a seguinte pergunta para você nessa noite: quais são os teus pecados? Quais? Isaías reconheceu que era um homem de lábios impuro. Só que com certeza o meu, o seu, o nosso é diferente. Não são os mesmos. Porque pecado tem nome. E é isso quando arrependimento, reconhecimento da consequência que o pecado tem, mas que ninguém jamais pode. E como a Bíblia diz, bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurado os puros de coração. E ainda ontem mesmo, hoje, nós estávamos ali no Poço Gil, compartilhando algumas coisas, e a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Mas eu digo, será que nós temos reconhecido os nossos pecados, irmãos? Quando Isaías teve essa visão realmente do pecado, e que ele também pode contemplar o que Deus havia feito para purificar o pecado dele, como também nós precisamos entender isso. O preço que foi pago pelos nossos pecados. Mas algo que não parou por aí, muito mais além, que hoje também nós sabemos que Deus chegou e disse para Isaías: a quem eu enviarei? Eu olho para a palavra. E eu olho para aquilo que Jesus também chegou para os discípulos e disse: olha, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. E quando nós não entendemos que precisamos mesmo de fazer algo que o Senhor nos chamou, e que muito grande é a seara, e poucos são os ceifeiros, como? Na Bíblia, nós encontramos várias pessoas que se recusaram. Não, Senhor,
Eu não. Gideão, por exemplo, deu 1001 desculpas, eu sou o menor, o Senhor envia outro, manda outro. Moisés, Jonas fugiu, não queria ir pregar arrependimento para aquela cidade de mais de 120 mil pessoas. Mas Isaías entendeu. Naquele momento ele recebeu a revelação de que as pessoas, que Deus estava procurando alguém que pudesse ir e pregar a palavra, anunciar prontamente, Isaías, depois que já tinha recebido a revelação, o entendimento do que ele estava recebendo, ele disse: eis-me aqui, envia-me. Mas quando nós recusamos a ser enviado, é por isso que nesse tópico, ou dentro desse contexto, nós queremos ter prazer, nós queremos sempre, estamos pedindo, querendo algo, queremos nos realizar no Senhor, mas não queremos dar prazer para Ele. E eu olho que quando o Deus Pai Todo-Poderoso olhou para Jesus, Ele disse: eis o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Ei, um casamento aonde o relacionamento apenas um dos cônjuges se realiza no prazer, esse casamento vai subsistir? Um relacionamento onde não tem essa coisa completa, dar e ter. Nós queremos ter, mas não queremos dar prazer. Posso fazer uma pergunta bem profunda, querido? Será que o Senhor tem tido prazer na sua vida? Você tem dado prazer para Ele? Faça essa pergunta para você mesmo agora. A Bíblia chega até o ponto de dizer, tem alguns que dizem que nele não tem prazer, mas não tem dado prazer, na verdade, para o Senhor, porque não quer fazer o que Ele te escolheu, te chamou para você fazer. E quando Isaías, exatamente, ele recebeu agora essa palavra no seu coração, esse entendimento, que ele prontamente, ele se colocou na disposição de ir. Aí o Senhor disse: vai, Isaías, porque eu vou te enviar a este povo. E aqui, versículo 9, disse: vai a eles, vai dizer a este povo: ouviste de fato e não entendei, vede em verdade e não percebeis. O coração deste povo endurece, os ouvidos estão fechados, os olhos e não vê. Venha ele a ver com os seus olhos, ouvir com os teus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a se converter. Ouvidos tapados, olhos cegos. Como tem um ditado que diz que o pior cego é aquele que não quer ver, e é claro que a pior cegueira é a espiritual. Quando nós não queremos perceber, ouvir a voz do Senhor, o chamado dele, queremos nos arrepender e nos converter dos nossos pecados, porque a mensagem dos profetas era a mensagem de arrependimento. E o que me chama a atenção, é que no final do capítulo 10, ele diz: converter e ser sarado. Irmão, o mal, a doença, o câncer da humanidade chama-se pecado. Há muito tempo atrás, eu ouvindo um programa de rádio, e eu sei que tem algumas denominações que são um pouco sensacionalistas, fica colocando no ar algumas coisas assim, até um pouco extravagante, ou vamos dizer assim, que não traz muita edificação. Mas uma mulher chegou com câncer na igreja, e aquele pregador disse: você quer ver que esse câncer é um espírito, é um demônio? Mandou o espírito do câncer sair daquela mulher, e era mesmo. O mal, a doença da humanidade chama-se pecado.
Só que Jesus tem um antídoto para ele, amém, querido? Amém, igreja? E quando o profeta se dispôs aí, mandou pregar que aquele povo se arrependesse, mas também disse para ele: esse povo estão com o coração endurecido. Eles ouvem, mas não entendem. Eles vê, mas não percebem. Para que os cure. Deus quer te levantar nessa nação para que você seja um agente de cura na vida das pessoas. Amém, querido? Amém, igreja? Porque você vai profetizar a cura e o Senhor que vai realizar ela. Ele quer usar a sua vida como instrumento dele. E é isso que nós precisamos entender, que a salvação não é simplesmente para receber algo, mas para fazer, para ir. A quem eu enviarei? E quando Jesus, portanto, ide por todo mundo e pregai. Você tem feito isso? Ou você apenas, estou salvo, Jesus me perdoou, eu sou um remido, está tudo bem. Bem coisa nenhuma, irmãos. Bem coisa nenhuma. Porque Jesus não te salvou apenas para você ficar sentado num culto de domingo aqui, não. Quantas vidas estão indo de passos largos para o abismo, mas não tem quem vá. Porque a seara é muito grande, mas poucos são os ceifeiros. A quem eu enviarei? Não, Senhor, eu sou um homem muito ocupado, eu tenho muito compromisso. Manda outro, Senhor. Manda outro, eu não. Sabe por que a pessoa diz eu não? Porque não teve o entendimento que o Senhor está à procura de quem possa ir. Como Isaías se dispôs aqui, Isaías vai a este povo, prega para eles, para que eles se arrependam e se convertam, e eu os cure. O Senhor quer curar, amém, querido? A pior lepra da humanidade chama-se pecado, mas Jesus quer curar essa lepra. Mas nós precisamos reconhecer e nos arrepender. E eu disse ontem à noite, na sexta-feira à noite, na vigília aqui, disse hoje no culto da manhã, que nós precisamos a cada dia, todo dia na verdade, fazer um concerto com Deus, uma renovação de aliança, porque todo dia nós precisamos renovar nossa aliança com Deus. Todo dia. É diária. Todo dia nós precisamos, cada novo dia, se arrepender, se converter e fazer uma renovação de aliança com o Senhor. Veio uma pergunta: quantas pessoas talvez que estão aqui e que estão com a aliança quebrada e que precisa renovar essa aliança com o Senhor? O seu relacionamento com Deus. A aliança fala de relacionamento. E quantas pessoas estão com relacionamento quebrado, com aliança quebrada com o Senhor? Não sou eu, não sei. É por isso que eu disse, quando veio essa palavra no meu coração, que todo dia nós precisamos renovar a nossa aliança com Deus. Porque Deus quer realmente que a sua aliança seja renovada a cada dia. O seu relacionamento com Ele é diário, é todos os dias. Não é hoje, daqui a amanhã, depois de amanhã, você volta a se encontrar a ter um relacionamento com Ele. Não! A vida desse profeta foi mudada quando ele teve essa revelação, quando ele teve esse entendimento e quando ele se dispôs, entendeu e se colocou: eis-me aqui, Senhor. E muitos de nós não entendemos isso. Não entendemos. Ou talvez nos fazemos de desentendidos. Mas o chamado é para todos. O chamado. Mas precisa ter essa revelação, querido. Precisa ter esse entendimento.
precisa ter a dimensão da grandeza de Deus e do que Ele realmente escolheu você para fazer. Para fazer. E como, com certeza, nós olhamos para a vida do profeta Isaías, nós admiramos. Mas até aquele dia, qual dia? O ano, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Quando nós vemos mesmo, temos uma visão da glória de Deus, irmãos, a nossa vida é mudada radicalmente, amém? Vamos aplaudir o Senhor porque Ele é digno. Aleluia. Então é importante você entender que o Senhor quer curar de toda cegueira, de toda mentira, de todo engano, quer te dar o entendimento dessa visão celestial. Que Deus tem promessa e propósito de te usar você aqui na terra, para que você seja um agente de cura. Ele só precisa que você tome posse, creia. E assim como daquele dia em diante, a vida de Isaías nunca mais foi a mesma. Por quê? Porque a mentalidade dele mudou, irmãos. Ele deixou de ser um homem religioso, um homem carnal, um homem que simplesmente ia no templo por ir, na igreja por ir. Mas naquele dia, a experiência que ele teve foi diferente. Que o Senhor possa te dar o entendimento, a revelação dessas verdades tão profundas que nós precisamos ter para nós, irmãos. Para saber que nós estamos vivendo a igreja dos últimos dias. E a Bíblia tem uma palavra que Jesus disse: enquanto esse evangelho não for pregado até os confins da terra, porque só assim virá o fim. E quem há de pregar? Os anjos pediram, atentaram, e Deus: eu dei essa missão aos homens. Mas eu acredito que o Senhor ainda continua perguntando: a quem há de ir por mim? Quem eu enviarei? Resumindo aqui a palavra, concluindo, eu lembrei de um vídeo. Fizeram uma conferência e chamaram vários pastores de renome do mundo para aquela conferência. E cada um deles apresentava o seu método de evangelismo, de trabalho, como que a igreja deles estava conquistando a cidade deles, o país dele. Aí chegou um pastor e apresentou o seguinte vídeo. Abriu-se uma porta e lá entrou um dentista, um médico, um odontologista. Sentado ali na cadeira, um cliente, e lá estava aquele homem falando de Jesus para aquele cliente que estava ali naquela cadeira fazendo aquela restauração. Aí o pastor disse assim: aí está a minha igreja, pregando, saindo das quatro paredes e pregando aonde ela está, porque a igreja somos nós, e aonde você estiver, você está representando Jesus, amém, irmãos? A igreja desse pastor é a igreja que conquistava, mas sabe por quê? Porque os membros daquela igreja entenderam a missão e a visão, que eles eram uma testemunha de Jesus, e que aonde eles estavam, ele não estava ali para trabalho, eles estavam ali com uma missão: levar Jesus para a vida das pessoas. Aí ele disse simplesmente: essa é a minha igreja. Qual? A igreja que saía da religiosidade, do templo, mas que pregava aonde ela estava. Eu achei lindo isso, irmãos. Eu lembrei de mim. Lembrei. Se todos fizessem ou agissem no seu local de trabalho, aonde Deus te colocou, no meio de muitas pessoas, para que ali você possa ser uma testemunha de Jesus.
É claro que quando nós não temos esse entendimento, muitos até têm vergonha de dizer eu sou crente. Não, eu não posso falar que eu sou crente aqui, porque vão tirar sarro de mim, vão zombar da minha cara. Eu tenho que ser agente 007, secreto. Estava ministrando em uma irmã nessa semana aqui. E ela contando a dificuldade, como que era o local de trabalho dela, eu disse, pois é exatamente lá onde Deus te colocou, que você precisa ser luz. E que as pessoas precisam ver a diferença na sua vida. E quando a oportunidade que você tem, ore, pregue, fale de Jesus. Ah, não estou aguentando aquele trabalho, vou ter que sair de lá. Não, é lá que Deus te colocou. Para você ser a diferença e você pregar para aquelas pessoas. Essa pessoa trabalha em uma das nossas faculdades aqui e disse que o ambiente lá é terrível. De fofoca, e conversa e tal. Pois é lá que você vai ser a diferença. Aonde o seu campo missionário é exatamente o seu local de trabalho. Vamos aplaudir Jesus por isso, irmãos? Não Aí muitos dizem assim, não, Senhor, manda o pastor João, manda aí um discípulo, mas eu não. Eu não, Senhor. Eu sou tão tímido, eu sou tão sem acanhado. Os tímidos não herdarão o reino dos céus, amém, irmãos? Amém, igreja? Quando eu descobri isso, eu dei um jeito rapidinho de parar, de repreender a timidez da minha vida. Que penso no homem tímido. Mas você vai ter vergonha de falar de Jesus? Vai ter vergonha de falar que Jesus é o teu Senhor? Que somente Ele pode salvar o mais perdido pecador? Você não precisa falar de você, você precisa falar dele para as pessoas. O seu campo missionário é o seu local de trabalho. Aonde você está. As pessoas que Deus colocou ao teu lado. Ainda que vai se cumprir o que está aqui, ó. O coração deles está endurecido, o entendimento deles, a visão deles eles estão cegos. Mas Deus tem a cura, amém, irmãos? Para curar os cegos. E para que as escamas caiam dos olhos dele, amém? Não é isso? E sejam curados e possam ver e contemplar a glória de Deus também, assim como você um dia contemplou. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos por um minuto, por favor. Como você está no templo, você está aqui na igreja. Imagina agora Isaías, assim como você foi esporadicamente ao templo. Entrou naquele templo ali. E ele começou a orar a Deus. E ele começou a orar e ele teve aquele encontro, ele teve sua visão aberta, o mundo espiritual foi aberto para ele naquele momento. O Senhor se revelou a ele. Como nesta noite o Senhor está se revelando a você? Como? Através da palavra. E qual que é a sua posição? Você vai continuar nessa mesmice, nesse engano, nessa mentira, nessa prostituição, nesse pecado, na cegueira? Pede para Jesus que você quer ser curado. Você quer ser transformado. Senhor, transforma a minha vida. Me cura. Eu quero que você ore agora e você peça cura para você. Senhor, me cura. Me transforma. Peça para Ele que você quer ter uma visão celestial. A visão da glória dEle. Daquilo que Ele te escolheu, daquele que Ele está à procura, de quem Ele pode enviar. Mas é claro, alguém tem que se dispor. Alguém tem que se dispor. E nessa noite você pode ser um Isaías, que se dispõe, e entendeu que Deus está precisando de alguém para enviar os 4 cantos dessa cidade, não é do mundo não, daqui de Diamantino. Aqui tem pessoas de diversos locais de trabalhos diferentes.
E lá no seu trabalho, na sua casa, na faculdade, no seu emprego, é lá que é o teu campo missionário, aonde Deus quer te usar a sua vida. Só que Ele gostaria de ouvir a mesma palavra de Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me, usa-me, me usa como canal, me usa como instrumento, tira de mim a timidez, tira de mim a vergonha, tira de mim, Senhor, essa timidez, essa vergonha, eu não aceito, eu não quero ela para a minha vida. Todo opróbrio, toda vergonha, toda timidez da sua vida, seja queimado nesta noite, expulso, repreendido no poder que é no nome de Jesus. Amém, igreja? Eu repreendo a timidez, eu repreendo a vergonha, eu repreendo tudo isso que impede você de ser um enviado. Abra sua boca e deixa Deus te usar, como usou a pessoa do profeta Isaías, em nome de Jesus. Receba e toma posse. E quem pode aplaudir ele, irmãos?